Caros alunos, nessa semana nós vamos ver os capítulos 5 e 6 do livro-texto. São capítulos mais teóricos, então a minha aula gravada vai ser bem resumida e vai ser uma parte da disciplina onde será bem mais proveitoso vocês lerem o livro-texto. Bom, o livro-texto ele está assim, né, nós estamos fazendo uma atualização e faltaram esses capítulos 5 e 6, né, os últimos 10 anos de avanços tecnológicos, tá bom? Então a gente vai ver de uma forma geral alguns conceitos básicos que foram surgindo com o tempo e aí a gente pede desculpas aí pela não deu tempo ainda de atualizar o texto até o início das aulas. Nós estamos fazendo isso nesse exato momento, tá bom? Então vamos lá. Nesse capítulo 5, essa primeira sessão 5.1, a gente eu vou pedir para vocês darem uma lida, tá? E alguns tópicos dessas arquiteturas que ele chama de arquitetura primeira geração até arquitetura de nona geração, a gente vai ver aos poucos aqui ao longo do capítulo, tá? Os tópicos mais importantes. Eu vou abordar aqui de uma forma bem resumida, começando pela seção 5.2. Então aqui, seção 5.2, arquitetura multimídia, extensão multimídia. Eu já havia comentado com vocês que a Intel teve um problema na fabricação dos pentes no meio da década de 90, mais ou menos, no início da década de 90, tinha um erro no projeto da unidade de ponto flutuante. Então algumas operações de ponto flutuante literalmente eram feitas de forma errada. Descobriram o erro em alguma casa decimal lá do pente, o resultado errava. Aí foram botando na internet, espalhando. Aí os fabricantes de placa-mãe começaram a detectar esse problema e pararam de comprar os processadores e passaram a devolver para a Intel os lotes de processadores comprados. Então a Intel, as ações da Intel obviamente caíram bastante, né? E o que na época, né, de 1996, o que fez a Intel dar um up, né, voltar com força total? Foi uma tecnologia que foi incorporada em paralelo aos seus processadores, que era uma arquitetura de processamento paralelo, tá? Então essas arquiteturas foram evoluindo, a gente vai ver só a primeira, aquela parte inicial dela, mesmo porque os conceitos são os mesmos, tá? Então a gente está simplificando aqui no livro-texto. O que era a ideia? Qual era a ideia dessa arquitetura multimídia, né? Então você incorporou um conjunto de registradores e em uma única instrução poderia fazer mais de uma operação matemática. Por isso que essa arquitetura é chamada de SIND, né? SIND, Single Instruction Multiple Data. Você poderia fazer até 8 operações numa única instrução, tá? Como é que eu sei se meu processador pode? Na época, tem aquela instrução CPU-ID que identifica a CPU, né? Você roda CPU-ID, aí volta com o código do registrador RDX, né? E aí o bit 23 vai dizer se dá para rodar MMX. Isso aí é detalhe. O que é essa arquitetura MMX, né? Então essa figura aqui resume tudo, tá? Foram colocados na primeira versão, né? Foram colocados 8 registradores, chamados de registradores multimídia, de 64 bits, MM0 até MM7, são esses registradores aqui. 8 registradores. O que eles têm? Um tipo novo de dados, tá? Ele é o que? Um inteiro de 64 bits? Não. Ele pode conter um desses 4 novos tipos aqui. O inteiro de 64 bits, né? Uma quad word. Ou você pode considerar esses registradores como um par de double words,
né, dois inteiros de 32 bits concatenados, ou 4 words de 16 bits, ou 8 bytes, tá? Então, esses tipos são chamados de tipos pacotes. Pacote de bytes, pacote de words, pacote de double word, pacote de word, que no caso é uma quad word só. Então você copia o valor para o registrador e você não sabe o tipo. Mas na hora de operar, de usar as instruções, é que você vai dizer como é que você vai fazer as somas. As somas são o quê? Em pacotes? Ou as somas são pacotes de 8 bits ou pacotes de 16 bits? Bom, então, como é que eu vou saber se o pacote é de 8, 16, 32? Na hora que você copia, você não sabe, mas na hora que você opera, você sabe. Então aqui tem um exemplo de uma instrução. P de pacote, né, package, add, e aí o sufixo, ele vai dizer qual é o pacote de quê. Então esse W aqui significa que é um pacote de words. Quando você vai somar então o MM0 com o MM1, tá? Você está dizendo aqui que você vai fazer 4 somas de 16 bits e armazenar o resultado em MM0, no registrador MM0, tá? Então, e aí o que eu faço com os 4 carries? Vão pro registrador de flags? Não, serão perdidos, tá? Isso aqui é que a gente chama de modo truncamento. Você perde, vai ter os carries desprezados, tá? Vou fazer um exemplo. Então, aqui eu desenhei um exemplo de soma de pacotes de bytes. Repare que aqui esses números todos aqui são números de 64 bits, tá? 0156FF, 456889 FE, 88. Você os carregou, são números de 64 bits, esses dois, esse de baixo. Vamos supor que você use uma instrução de soma de bytes. Qual seria uma instrução de soma de bytes? P add B MM0, MM1. Então você usou uma instrução de soma de bytes, tá? Package add byte MM0 MM1. E o MM0 e o MM1 são esses dois valores de 64 bits que foram gravados aqui nos registradores a priori, né? Bom, então quando você vai fazer a soma de pacotes, os carries intermediários são perdidos, né? Aqui não teve nenhum problema, né? Você faz 88 mais 01 dá 89. Aqui você já tem um carry intermediário, FE mais 02 dá 00. E o carry perdeu. Ele não foi para esse estágio aqui, senão não seria uma soma em pacote. A 89 mais 23, AC. 68 mais 00, 68. 45 mais 46, isso tudo em hexadecimal, tá? Então dá 5 mais 6 dá 11, 11 é B. 4 mais 4, 8. FF mais 02, 01. O carry não foi passado para cá. 56 mais 20, 76. 01 mais 50, 51. Então você faz as operações em pacote, tá? Se fosse uma package add word, aí você somaria esses 4 dígitos com esses 4 dígitos. E teria 4 words aqui na soma. Então, o que é o tipo de operação só depende da instrução. Você não declara um tipo em pacote de inteiros, não. Você usa a operação, é só a forma de operar, é o operando que é diferente, ok? Então foram definidas, né, 2 tipos de aritmética, uma aritmética que seria o modo de truncamento e o outro modo de saturação. Imagine a seguinte aplicação: você está fazendo um jogo, né, fazendo um game, então, como se chama MMX, para aplicações em multimídia, você fazer mais contas
de uma forma mais rápida, né? Você esteja, o cara tá sangrando, aí tá saindo vermelho, aí você vai jogando vermelho, F5, F9, FB, FE, aí quando você joga um pouco mais de vermelho, aí deu overflow, aí virou zero, pô, o cara acabou o vermelho, a componente vermelha do pixel, acabou. Então, o que, que seria o modo saturação? Você pode fazer uma operação em saturação e ele, quando dá o overflow para cima, você satura no último valor. Por exemplo, quais os dois casos aqui onde houve saturação, houve overflow? Seria o FE mais 0,2, né? Então, o FE mais 0,2, ele passou. Então, o resultado seria FF. Ele satura no valor mais alto, tá? Satura no valor mais alto, FE. Opa, professor, mas se for sem sinal, se for com o sinal de menos 128 a mais 127, é verdade. Então vão existir aqui dois tipos de operações de saturação. Uma operando com sinal e outra sem sinal. Novamente, o que é, qual o tipo de operando, vai na própria instrução. Então, veja bem, eu coloquei aqui dois exemplos de instruções onde você vai trabalhar em modo saturação. Qual a diferença delas para o original? Package Add Byte. Elas vão apresentar esse S aqui, S de saturação, e quando apresentar esse U de unsigned, é uma saturação sem sinal, tá? Pô, Package Add USB. Então você está somando números de 0 a 255, ou seja, 00 a FF, e se o resultado passar de FF, você trunca ele em FF. Não trunca, né? Satura. Trunca é quando você despreza o carry. Você satura. E quando eu estou package add SB sem o U, então os números são de menos 128 a mais 127, se for byte. Ou seja, são de 80, que é o menos 128, a 7F, que é o mais 127. Vamos rever aqueles números aqui. Vamos ver se tem alguma saturação aqui. Então, esse primeiro caso aqui, 88 mais 01, tem saturação? Vou dar uma dica. Quando é que o número é positivo? Quando ele começa com 0 até 7. Quando é que ele é negativo? Se começa com 8 até F. E vou dar uma dica, quando você soma um positivo com um negativo, nunca satura. Quando você soma um positivo com um positivo, se o resultado deu um negativo, é porque saturou. Ou se somar um negativo com um negativo e o resultado der positivo, é porque saturou, tá? 88 é negativo, 01 é positivo. Não satura. 89, né? Tudo bem. Negativo com positivo, não satura. Negativo com positivo, positivo com positivo. Olha só esse aqui. Positivo com positivo. O resultado deu negativo. Então, o que eu posso dizer? Que em saturação, 45 mais 46 vai dar 7F. Tá? Você está saturando. 45 mais 46 dá 7F. FF mais 0,2, negativo com positivo não satura. Positivo com positivo não satura, positivo com positivo não satura. Então, esse cara aqui, 45 mais 45, 45 mais 46, que vai saturar em 7F, tá? Vamos prosseguir aqui. Quais são os valores de saturação, né? Então, aqui tem uma tabelinha aqui com os valores de saturação. Quando você tem inteiro sem sinal, você vai saturar
quando o resultado dá acima do valor máximo, né? Vai saturar em que bit? Em que valor? No último, que é todo mundo igual a 1, né? A 0 mais 70, tá? FF, todo mundo 1. Inteiro sem sinal. Você pode saturar embaixo também. Como? Você pode ter uma subtração. 0,3 menos 0,6. Quanto que dá 0,3 menos 0,6? 0. Você saturou embaixo. Todos os bits iguais a 0. Vamos agora com o sinal. Saturando acima do valor. É aquele caso do 45 mais 46. Você vai saturar no valor máximo, que é o bit de sinal igual a 0 e os restantes iguais a 1, né? Ou saturar embaixo. Quanto que é menos 125 menos 9? Dá menos 134. Baixou de menos 128, que é o último byte representável. Então você vai truncar vai saturar em menos 128. Bit de sinal igual a 1 e o restante igual a 0. Essa tabela aqui tem só uns exemplos, né? Já falei, package, aqui tem soma USB, soma SB, B de byte, o W de Word, D de Double Word, Q de Quad Word, tá? Vamos prosseguir aqui. Aqui só uns exemplos, né? Uns exemplos. Eu estou em truncamento. Quanto que dá FF mais 0,1? Truncamento, você vai fazer a soma normal e vai perder o carry, da 0, 0, né? Agora, se eu estiver saturando sem sinal, 255 mais 1, 256. Saturou em 255. Quanto que é a aritmética de saturação com sinal? Menos 1 mais 1 é 0, né? Menos 1 mais 1 é 0, não satura. Agora eu estou truncando 7F mais 0,1, normal, né? 80. Agora, se eu estiver truncando a aritmética de saturação, 7F mais 0,1, se eu não estiver truncando, vai saturar no valor máximo, que é o primeiro bit igual a 0, os restantes iguais a 1. Tá? Eu posso fazer subtração. P sub, né? Peca de subtração. Então aqui no caso, em truncamento, 0 menos 1 dá 255, normal, né? 0 menos 1, se eu estiver saturando sem sinal, vai saturar no 0, né? 80 mais 80, em truncamento, faz a soma normal. Mas saturando com sinal, 80 mais 80, 120, menos 128 menos 128, vai truncar no valor menor, que é menos 128. Aquelas regrinhas bobas, né? Mas são decisivas. Todo positivo começa com 0 a 7 e negativo 8 a F. Você somar um positivo com um negativo nunca satura, e a soma de dois positivos nunca pode ser negativa, né? E dois negativos nunca pode ser positivo. Então, se for, porque saturou. Tá? Agora, se você somou um positivo com um positivo, deu resultado positivo, é porque não saturou. Tá? Aqui no final, uma leiturazinha básica, quando usar as instruções MMX, né? Você vai usar as instruções MMX, na verdade, com drivers, né? Porque isso pode variar muito de fabricante. O fabricante pode incorporar uma tecnologia a mais, como foi feita com o tempo. Então, normalmente você usa um DirectX da vida, com funções que já fazem... Assim, você não vai, como programador, trabalhar diretamente com instruções MMX. Vai usar funções de multimídia para tratar áudio, tratar vídeo, que já tem nos DirectX da vida, né? E aí ele sim faz isso por você, tá bom? E aí depois alguns melhoramentos, em arquitetura MMX para ponto flutuante e por aí vai. Então, uma lidazinha aqui, vocês complementam, tá? Complementam essa sessão. O importante é só ter uma ideia do que é a arquitetura MMX. Ela é paralela, ela não substitui os registradores básicos, não.
Tá? E quando você compila normalmente um aplicativo, você não está usando o MMX. Aí você vai ter que usar uma função de um driver específico que se vale dela. Tá bom? Um forte abraço. Daqui a pouquinho eu posto o novo vídeo.